Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que abençoe a nossa iniciativa de nos aproximarmos um pouco mais dele. Estamos estudando os 15 princípios fundamentais aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis, em Contagem. E estamos atualmente estudando pluralidade dos mundos habitados. E como é a metodologia do nosso estudo, nós estamos fazendo essa correlação desse princípio fundamental com os outros 14. Na semana passada, nós chegamos até a imortalidade da alma e começamos a fazer a relação desse princípio fundamental com vida futura. Hoje, o nosso objetivo é relacionar esse princípio fundamental, pluralidade dos mundos habitados, com vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza. Vamos caminhar? Vamos ver o que a gente consegue avançar nesse propósito. Mas antes vamos fazer a nossa prece, para a gente iniciar o nosso estudo, rogando a Jesus que nos abençoe, rogando a Deus a bênção. Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Pai, pela vida e por todo o provimento que o Senhor nos concede para exercitarmos essa vida. Muito obrigado, Pai, por nos enviar o seu Filho maior, para nos servir de guia e de modelo. Ajuda-nos a nos prepararmos cada vez mais para conseguirmos enxergá-lo e tomá-lo como nosso guia, e enxergá-lo e tomá-lo como nosso modelo nesse exercício de vida que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, Pai. Abençoa aos nossos amigos espirituais, a todos aqui presentes. Abençoa a todos aqueles que costumam vir aqui na segunda-feira e que hoje ainda não puderam vir, que eles possam também receber essas energias. Muito obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão e gratidão, Pai. Que assim seja. Então, nós vamos, na sequência, fazer a correlação, como já dissemos, desse princípio fundamental com vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e a ação dos espíritos na natureza. Vida futura. Onde é que está a vida futura? Está lá no plano espiritual, para depois que a gente desencarnar. A gente abre o livro do Céu e Inferno e vê lá Código Penal da Vida Futura. Obviamente que ali os espíritos trabalham conosco aquela parte em que o espiritismo nos responde o que vai ser de nós quando nós desencarnarmos. Porque o espiritismo vem nos responder quem nós somos espíritos. De onde nós viemos do plano espiritual. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para evoluir. O que nós temos feito? Aí é com a consciência de cada um. E para onde nós vamos ao terminarmos essa viagem aqui? Nós vamos retornar ao plano espiritual. E aí responde aquilo que é cheio de indagações em nossas vidas, que é, o que vai ser de nós? A gente fica fazendo um monte de suposições, e já chegou para nós tanta informação, e nós já criamos tanto nessa vida futura, nós já criamos tanto o que vai ser de nós, já criamos um inferno, já criamos um céu, já criamos um purgatório, já criamos um limbo, já criamos, e hoje os espíritos voltam conosco para o Evangelho, onde Jesus diz para nós assim, cada um receberá de acordo com as suas obras. Mas de uma forma completamente diferente daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente acreditava, daquilo que a gente tinha crença, não era fé, era uma crença. E hoje
é mais claro para a gente, com todas as informações que os amigos espirituais nos enviam do plano espiritual, nos relatando a chegada deles do lado de lá, e nos relatando também, principalmente André Luiz, nos relatando também como é que é esse chegar do lado de lá, e como é que é a nossa cabeça, e como é que é o nosso coração, e como é que é o nosso estado, como é que é o nosso bem-estar, e como é que é o nosso estar bem ou mal. Então, eles relatam tudo para nós, e clareia muito para a gente, dá para a gente ter uma visão bastante mais clara de o que vai ser de nós. Então, no Código Penal da Vida Futura, está no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, e lá os Espíritos trabalham conosco essa vida futura, como é que ela será. Para a gente, obviamente que não tem receita de bolo, obviamente que não tem sentença, obviamente que não tem, mas tem informações que levam cada um de nós a tirar as nossas próprias conclusões com um pouco mais de embasamento. Porque o céu, o inferno, o purgatório, da forma como a gente acreditava que ele existia, ele contradiz o próprio Deus com a sua soberana justiça e misericórdia. Então, essa vida futura, na pluralidade dos mundos habitados, nessa vida futura, certamente, se nós ainda não vivenciamos experiências em outros mundos, ainda não vivenciamos. Será que não? Não sabemos, não temos essa convicção. Mas os Espíritos nos informam que não é só na Terra que os Espíritos que estão estagiando na Terra agora vêm desenvolvendo a sua trajetória e tendo experiências reencarnatórias, nos afirmando que em outros mundos nós também já passamos. E se acontecesse de algum de nós que estamos estagiando na Terra hoje não tivéssemos passado, certamente nós passaremos por outras experiências reencarnatórias, vidas em outros mundos, porque há muitas moradas na casa do Pai. E acreditar que só existe vida na Terra, dentro desse universo desse tamanho, é fazer muito pouco caso da inteligência soberana de Deus. Até da capacidade administrativa de Deus, né? Que ele não teria a menor noção de custo-benefício de construir esse universo desse tamanho para ter vida só num ponto de poeira cósmica, que é a Terra, perante esse universo todo. Então, a lógica nos diz isso, e os Espíritos vêm afirmando para nós, e inclusive relatando situações de intercâmbio entre esses mundos. De mundos superiores, mundos intermediários e mundos inferiores. Então, esse princípio fundamental foi o grande salto que o Espiritismo deu filosoficamente com a nossa cabeça, né? Foi o grande salto, mostrando para nós e ampliando o nosso horizonte, levando a visão da gente mais para longe, né? Que a gente achava, ficava muito preso, muito restrito só aqui na Terra. E a gente tem muitas experiências ainda para viver, e já viveu muitas experiências, graças a Deus que não lembramos, porque poderia nos prejudicar, os Espíritos nos explicam isso com muita clareza. Mas há essa garantia de que aquilo que faltar para a gente garantir a nossa evolução aqui na Terra, certamente nós teremos oportunidade estagiando em outros mundos nessa vida futura, vida espiritual, porque nós somos imortais, e em sendo imortais nós continuamos vivendo. E continuando vivendo, nós vamos continuar agindo, porque nós nos expressamos pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. E isso vai gerar em nós obras. Por isso Jesus sentencia, cada um receberá de acordo com as suas obras. Obras que são fruto de pensar e de sentir. Se nós pensamos no mal, nós vamos gerar obras no mal. Se nós sentimos no mal, nós vamos gerar obras no mal.
É Jesus que fala para nós: a árvore boa não tem como dar maus frutos, mas também a árvore má não tem como dar bons frutos, a não ser que ela fique boa, a não ser que ela se melhore. O que ele está falando é de árvore de produção e produto. Para que o produto seja diferente, é preciso que o produtor desse produto também se diferencie. E para isso existe reforma íntima, para isso existe evolução, para isso existem processos de mudança, para isso existem processos educativos da alma, para isso existem oportunidades novas, para isso existe exercício de misericórdia divina sobre nós, sempre nos oferecendo novas oportunidades em vidas futuras, através de reencarnações, não só no planeta Terra, como também em outros mundos. De quando em quando, de reencarnação em reencarnação, de um mundo para outro, nós estagiamos naquele que é a nossa verdadeira pátria, que é a nossa verdadeira terra natal, que é o nosso verdadeiro habitat natural, que é o plano espiritual. Por quê? Porque é espírito que nós somos. Então é muito comum a gente, às vezes, pensar que a gente está vivendo experiências espirituais aqui na matéria. Mas é o contrário. Nós somos espíritos vivendo experiências materiais aqui. Assim que nós vivenciarmos, acabarmos de vivenciar e aprendermos e realizarmos o que nós nos propusemos a fazer, nós retornaremos ao plano espiritual. Cada mundo vibra em torno desse mundo, na frequência desse mundo, no plano espiritual. Cada mundo tem o seu padrão vibratório coerente com o padrão vibratório espiritual que lhe é afim. Então não adianta a gente querer sair daqui da Terra e ir para Marte, para Júpiter, porque para os padrões vibracionais no mundo espiritual de Marte, de Júpiter, porque são outros, nós não damos conta de viver lá. Então nós desencarnamos aqui, nós ficamos aqui nesse padrão vibracional em torno da Terra. Não dá para a gente sair daqui e ir para mundos mais elevados. Lembrando, gente, que é bom a gente relembrar que os espíritos definem para nós os mundos como superiores, intermediários e inferiores. E classificam-se não pelo querer de ninguém, classificam-se pelo padrão vibracional que impera neles. Não tem como a gente sair daqui e vir para mundos mais elevados que a Terra, porque nós não conseguiríamos vibrar nessa mesma frequência, porque nós não temos esse padrão vibracional ainda. Então, só tem um jeito da gente vir daqui para aqui, que é por elevação moral e intelectual. E os Espíritos falam para nós que o intelecto é o básico para o moral. Então, aqui nós temos mundos primitivos e mundos de expiações e provas. A Terra é um desses mundos de expiações e provas e está candidatando-se, está passando por uma transição para chegar nos intermediários. É a tão falada transição planetária. Como é que a gente vai conseguir entrar nessa transição planetária? Elevando o nosso padrão vibracional para a gente ser capaz de vibrar nesse novo padrão em que a Terra vai se situar. Terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A senha é que a gente eleve a nossa vibração disso que nós estamos vivendo aqui agora para uma vibração de maior mansuetude. Mansuetude é o contrário de violento, de bravo. E aí nós precisamos de parar e lembrar quais são as expressões da violência.
Porque a gente acha, às vezes, que violência é só coisa muito grande, é guerra, é matar, é roubar, é assaltar, é fazer mal escancarado. Não. A gente, às vezes, é violento no olhar, a gente, às vezes, é violento na nossa postura, a gente, às vezes, é violento com a gente mesmo, numa expressão de tremendo desamor, de ficar carregando mágoa, de ficar sentindo raivas, iras, de ficar contaminando e envenenando-se perispiritualmente e, consequentemente, refletindo no corpo físico, essa violência que nós trazemos em nós. É disso que Jesus está falando para nós, quando ele abre o Sermão do Monte com as 7 bem-aventuranças, e na terceira ele nos dá a senha da mansuetude, para que a gente vá se melhorando cada vez mais, e daqui para aqui também por elevação. Para a gente vá se melhorando cada vez mais e sendo capaz de ir construindo cada um o reino dos céus dentro de si, para que essa nova qualidade de vida espiritual passe a gerar uma vibração que seja capaz de viver em mundos maiores, em mundos melhores. Simples assim. O difícil é fazer, né? É simples falar, é simples entender, é simples compreender, mas o difícil é a gente seguir isso, é fazer isso, é dar sequência nisso, é praticar isso sempre. Agora, em contrapartida, vamos entrar aqui? Em contrapartida, pelos canais da mediunidade, há influências espirituais, aqui influenciando aqui, aqui influenciando aqui, pelos canais da mediunidade, quando isso é no plano espiritual, e pelos canais da reencarnação, quando isso é no plano reencarnatório. O que nós estamos falando? Os espíritos estão contínua e permanentemente nos influenciando, os superiores, em nome do Criador, quanto aos nossos terráqueos, em nome do Cristo, porque o Cristo é o tutor espiritual dos espíritos que estagiam na Terra. O nosso Cristo. Existem para cada mundo que necessita de um modelo e guia, há que existir um outro Cristo para cada mundo, porque senão Deus não seria soberanamente justo e bom. E a gente ainda fica achando que só nós temos direito a ter o nosso Cristo planetário. Então, outros mundos inferiores e outros mundos intermediários que ainda necessitam de Cristos, de guias, de amigos espirituais superiores, Deus designa a assistência para cada mundo. Essa influência dos espíritos na nossa vida, ela vai ser exercida em todos os campos da nossa vida, começando pelo tutor espiritual do planeta, que é o Cristo. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei, não é? Como é que Jesus vai estar aqui? Já paramos para pensar nisso? Como é que Jesus vai estar aqui presente? Ele vai se corporificar aqui, ele. Quando a gente faz uma prece, pedindo para Jesus, o Cristo, um auxílio, Cristo está aqui. Isso é uma hierarquia. Cristo está ali. Aqui tem a sua assessoria. Tem a sua assessoria. Até aqui. Eu sou assessor do Cristo? O que vocês acham? Sou ou não sou? Como é que é o seu nome? Júlio. E o seu? Micaela. Júlio e Micaela, é a primeira vez que estão vindo, né? Sejam bem-vindos. Júlio e Micaela. Quando eu peço para o Cristo, é Ele que vem cá me entender. Quem está pedindo? Eu aqui, ó. Cá embaixo.
É Ele que vem cá me atender? E quando eu peço para Nossa Senhora, ela sai de lá e vem cá me atender? E quando eu peço para Francisco de Assis, ele sai de lá e vem cá me atender? Então aqui há toda uma cadeia hierárquica de vinculação, de conexão mental de cada criatura com aquele que é objeto da sua conexão. Cristo, Maria, Francisco de Assis. Aqui estão todos os cristãos, aqui estão todos os marianos, aqui estão todos os franciscanos, dependendo do qual que nós estamos pegando. Então, quando eu peço para o Cristo, um cristão vem e me atende. Quando eu peço para Maria, um mariano vem e me atende. Quando eu peço para Francisco, um franciscano vem e me atende. Por quê? Porque essa conexão é que simboliza a nossa fidelidade ao Cristo, a nossa fidelidade a Maria, a nossa fidelidade a Francisco de Assis, a nossa fidelidade, por último, a Deus. Porque se nós não formos fiéis a esses, que por sua vez são fiéis a Ele, e o Cristo é tão fiel a Deus, que Ele fala assim, eu e meu Pai somos um. O que Ele está falando? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. O pensamento do Pai é o meu pensamento. O meu pensamento está afinado com o pensamento do Pai. Então, aqui há todo um processo de influenciação espiritual em nossas vidas, seguindo essa cadeia hierárquica aqui. E muitas vezes a gente pede para Jesus e fica esperando Jesus aparecer para servir. E muitas vezes Jesus está na pessoa de um cristão, que está do seu lado, que já começou a ter despertado no seu coração o sentimento do bem, a sua sintonia mais afinada com o Cristo, e que imediatamente é tocado pelo amor do Cristo, é tocado pelo sentimento, é tocado por esse conceito de fidelidade, por esse conceito de ligação, por esse conceito de conexão nossa com os planos maiores da vida. Isso nos move a fazer o bem em nome de alguém. Do Cristo, de Maria, de Francisco, de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está lá no topo. E quando a gente fala, doutor Bezerra de Menezes, socorre aqui. O senhor que é médico dos pobres, ajuda aqui. Imediatamente a ajuda vem. Será que é Bezerra que saiu de lá e veio cá? Então, quantos hoje não são conectados e sintonizados com Bezerra de Menezes? Então, no plano espiritual, as coisas funcionam assim, segundo os Espíritos. Não precisa. Quando Jesus fala assim, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, estar reunido em nome do Cristo é estar conectado com Ele. Tudo que pedirdes em meu nome, creia que receberá. Pedir em nome do Cristo é pedir em nome do bem, é pedir em nome da necessidade, não do desejo, é pedir em nome do bem. Então, assim, quando a gente pede em nome do Cristo, nós estamos criando uma sintonia, estamos estabelecendo uma afinidade com algum cristão que irá nos atender. Tranquilo, gente? Alguém quer perguntar? Alguém quer falar? Sim. Tudo que pedirdes em meu nome, creio que obterás. Ele está falando que tem que pedir um carro novo, uma bicicleta, uma casa nova, um emprego novo. Porque muitas vezes nós queremos algo que nós ainda não estamos prontos para realizar ou para usufruir. Chico Xavier fala para nós que nós estamos no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas, no trabalho certo. Está tudo certo.
Mas então eu não posso querer mais? Pode. E deve. Porque a gente está aqui é para isso. É para buscar cada vez mais. Com trabalho, com esforço, com dedicação, com obediência, com resignação. Aí sim. Nós estamos aqui. Existe um único objetivo da gente estar aqui, na Terra. Como espíritos imortais que nós somos. Um único objetivo, que é evoluir. A gente arranja um monte de outros objetivos. E o nosso grande desafio é fazer com que esses objetivos convirjam para esse objetivo maior, que é nos fazer crescer, intelectual e moralmente. Porque na proporção em que nós vamos nos intelectualizando, através do estudo, através do desenvolvimento do raciocínio, através do desenvolvimento da inteligência, nós vamos aprendendo a distinguir, a discernir. E vamos aprendendo a fazer novas escolhas. E essas novas escolhas, naturalmente, deverão ser encaminhadas para o bem. Então, dentro de todos os nossos objetivos de vida nessa encarnação, o pulo do gato, vamos chamar assim, o pulo do gato é nós fazermos isso convergir para esse objetivo, que é evoluirmos espiritualmente. Porque nós viemos aqui para isso. E mais, nós não precisamos de fazer muito esforço para isso, não. Existe uma coisa que nos puxa continuamente para frente e para o alto. Essa coisa se chama lei do progresso, que é uma lei divina. Justa, boa e justa. Por quê? Porque ela é divina. E Deus é soberanamente bom e soberanamente justo. Então essa lei é imutável, é inegaciável, não dá para negaciar. Nós podemos tentar driblar a lei, tentar burlar a lei, podemos tentar dar aquela negada, aquela negaciada, aquela escapada, aquela escapadinha, aquela fugida. Mas enquanto nós vamos fazendo isso, vai doendo um pouco mais em nós. Porque toda dor que nós sentimos é consequência da nossa tentativa de burlar a lei divina. Quem tem nos dito isso são os espíritos, com muita clareza e sem passar a mão na nossa cabeça. Por quê? Porque o objetivo do espiritismo é nos esclarecer. E os espíritos vêm nos esclarecendo com muita clareza. Quem não entendeu isso ainda, precisa de começar a entender que os espíritos não vieram mais para passar a mão na nossa cabeça. Porque todas as religiões até então, muitas delas passaram a mão em nossa cabeça a troco de N interesses. Hoje os espíritos são leais à moralidade. O que é moralidade? Kardec pergunta. Como podemos definir moral? Moral é a regra do bem proceder. E os espíritos nos conduzem para esse caminho. Com toda clareza e com toda a objetividade. E a gente precisa de começar a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir os ensinamentos, porque o Espiritismo veio para nos esclarecer e nos consolar. Mas a gente às vezes fica só querendo o consolo gratuito, seguindo os nossos vícios de antigamente, vícios nesse sentido de viciar-nos, que a humanidade está viciada, em querer de graça o sacrifício de Jesus. E na verdade o sacrifício de Jesus, ele existe por nós, continuamente, investindo em nós, mas ajuda-te, que o céu te ajudará. E muitas vezes a gente transfere a responsabilidade para os planos maiores da vida e ficamos esperando que as coisas aconteçam e não fazemos a nossa parte. Então, a influência dos espíritos na nossa vida, ela acontece, obviamente, no plano espiritual, para os espíritos encarnados. Mas e os encarnados não influenciam na nossa vida? Não influenciam. E muito, claro. Só que estão encarnados.
E os espíritos desencarnados, eles nos influenciam com muito mais sutileza, com muito mais, pelos canais da intuição. Quando nós, na nossa prática aqui, nós ficamos em dúvida de como proceder diante de determinada situação, basta que a gente levanta a antena, aperte um botãozinho, a antena vai fazer e vai sintonizar com planos mais elevados da vida. Isso é mudar de sintonia, é mudar de vibração, é mudar o campo energético. Isso é levantar-se. O filho pródigo, quando ele toma decisão, quando ele acorda, começa a refletir sobre voltar ao pai, a primeira coisa que acontece é esse cair em si. E aí a antena levantar. E vira aquela vontade assim, eu vou voltar ao pai. E levantando-se, voltou. Esse levantar-se é mudar o padrão vibracional. Mudar o exercício da vontade. Porque a gente, às vezes, toma consciência das coisas, mas continua seguindo as conveniências. É o que tem acontecido. E é o que tem nos mantido na retaguarda da evolução, é nós não darmos ouvido à nossa consciência e preferirmos dar ouvido às conveniências. Então, essa influenciação dos espíritos na nossa vida, ela acontece por esse fator chamado intuição. É um tipo de mediunidade. E é o que faz Kardec dizer para nós assim, todos somos mais ou menos médiuns. Esse mais ou menos é quantidade mesmo. Quantidade de quê? De olhos de ver, de ouvidos de ouvir, de capacidade de levantar-se para que seja influenciado pelo plano espiritual para elevar-se cada vez mais. E de onde é que são esses espíritos? São todos terráqueos? Temos lá para cima que influencia, não? De outros mundos? E que tem uma cadeia de influenciadores, tipo isso aqui? São espíritos que estão ainda sintonizados e vivendo e focados e conectados com mundos inferiores? Não. São espíritos que estão conectados com mundos intermediários e superiores, que têm muito mais condições do que nós. São espíritos guias, são espíritos que já recebem missões de Deus aqui, do Cristo aqui, porque o Cristo está aqui, já passa as missões para os intermediários. Missão de quê? De ajudar aqui. Aí, de repente, surge uma doença nova. Aqui não resolve. Mas o zelo do Cristo para nós é tanto que Ele manda a gente daqui, que já entende, para que reencarna aqui para desenvolver remédios, para desenvolver vacinas, para desenvolver curas para as doenças que estão infestando os mais inferiores. Então, nós vamos continuar no próximo bloco, no próximo vídeo, nós vamos continuar trabalhando essa influenciação espiritual, entrando já em mediunidade. Como é que funciona essa questão mediúnica nesse processo de pluralidade de mundos habitados. Nós recebemos na nossa reunião mediúnica espíritos de outros mundos? Vocês acham que recebemos? Não? Depende da reunião mediúnica. Depende da natureza dela. Nós vamos ver isso no nosso próximo bloco. Daqui a pouquinho, vamos dar só uma paradinha para a gente ajustar aqui o equipamento. Daqui a pouquinho estamos de volta. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Já já a gente está de volta.